A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Dialogando com Barbazan. Me chamo o pastor Diego Barbazan e eu quero hoje te convidar a embarcar, a mergulhar nessa história linda, nessa passagem maravilhosa que é Marcos capítulo de número 6. Porém, deixa eu te dizer algumas coisas antes. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, deixa aí seu like, ative o sininho para você não ficar de fora das atualizações do nosso canal. Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 45. Então, vamos para a ministração da palavra, que vai nos dizer assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Leitura bem rápida. Agora vamos para algumas aplicações. Primeiro, o verso de número 45 já começa: e logo obrigou os seus discípulos. Irmãos, aqui já tem uma aplicação que eu aprendi e eu quero compartilhar com você, muito poderosa e transformadora para a sua vida, que é: obrigou os seus discípulos. Irmãos, existe aí a questão do livre-arbítrio. Tem gente que acredita e tem pessoas que não acreditam. Eu, particularmente, não sou muito a favor desse pensamento, mas é uma opinião minha. Por quê, pastor? Porque se eu tenho livre-arbítrio, como que a Bíblia está dizendo aqui? E logo obrigou os seus discípulos. Está falando de Jesus. Jesus obriga os seus discípulos a entrarem no barco para passar para o outro lado. Agora, como pode? Que livre-arbítrio é esse? Que direito de escolha eu tenho se Jesus está me obrigando? Não está dando a opção aos discípulos de quererem ir ou não. Já observa aqui, quando você reconhece a Cristo como Salvador e decide viver a sua vida para Cristo, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus, não adianta, não tem mais escolha, não existe livre-arbítrio para quem optou em ser cristão, para quem optou em servir a Cristo, em viver o Evangelho verdadeiro. Então a nossa opção é seguir e obedecer a Cristo. Primeira aplicação de um vídeo bem rápido. E enquanto ele despedia a multidão, olha só, ele manda os discípulos entrar no barco enquanto ele despede a multidão. Aqui tem outra aplicação para a nossa vida. Pastor, qual é a aplicação? Enquanto os discípulos estão na água, a multidão fica na terra. Por quê? Discípulo, quanto mais dado, mais cobrado. Mais é cobrado dos discípulos do que da multidão. Porque a multidão até ouve os ensinamentos de Cristo, mas a dependência no mar é dos discípulos que estão no barco. Jesus está com a multidão até ouve os ensinamentos de Cristo, mas quem obedece como sendo discípulo vai viver milagres poderosos no meio do mar. Vou te mostrar um pouquinho mais à frente, então fica até o final desse vídeo. Pastor, quanto mais dado, mais cobrado. Verdade. Mas discípulo só é cobrado? Não. Por que, pastor, que discípulo é mais cobrado? Por quê? Porque quanto mais cobrado, mais experiências. Quanto mais cobrado, mais profundidade você terá. E quanto mais cobrado, mais milagres você viverá com Cristo. Pastor, qual a diferença de discípulo e de multidão?
A multidão fica na terra, baseada por aquilo que é da terra. Os discípulos vão para o mar e vão viver o sobrenatural de Deus, vão transpassar a tempestade, o agitar das águas, vão conseguir transpor os medos, as limitações, e no final ainda vão ver Cristo andando sobre as águas. É forte demais. Quem vive na terra é multidão. Quem vai para o mar vai entrar num ambiente diferente, numa atmosfera diferente, vai viver coisas diferentes. Pastor, qual a diferença de multidão e de discípulo? Discípulo vai viver coisas que a multidão nunca vai viver. Aqui eu quero colocar para você, a multidão são pessoas que não vão se aprofundar num relacionamento ou num estreitamento de relacionamento com Cristo. Discípulo vai caminhar com Jesus. Discípulo vai ter ensinamentos exclusivos do próprio Cristo. Observe o seguinte, a multidão é todo mundo. Discípulo nunca é conhecido como multidão. Pode até colocarem assim, estava a multidão, Jesus e os discípulos, porque os discípulos eles nunca serão incluídos à multidão, porque discípulo é discípulo, multidão é multidão. Existe aqui duas classes de pessoas que querem viver sem responsabilidade, multidão. Pessoa que quer viver sem compromisso, multidão. Pessoas que querem viver sem regras, multidão. Pessoas que querem viver sem serem cobradas, multidão. Pessoas que querem viver com água no calcanhar, no joelho, na cintura, multidão. Agora, quem quer viver uma vida de profundidade com Cristo, de sobrenatural, vivenciar os milagres na sua vida, tem que ser discípulo. A multidão vê milagres. Os discípulos vivem os milagres. Olha só que aplicação forte para a nossa vida. 46. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Aqui já tem outra que dá um pouco de aperto na nossa vida. Pastor, qual é? É a questão de que Jesus está ensinando o dia inteiro. Jesus está fazendo milagres e mais milagres. E mesmo assim, Jesus ainda encontra tempo para orar. Aqui já entra uma questão um pouco diferente. Sabe qual é? Que a gente está sempre dizendo que está cansado demais para orar. Que está doente demais para orar. Que está ocupado demais para orar. Que tem que dar atenção a um monte de pessoas e não consegue separar um tempo para orar. Ei, observe na sua vida aquilo que está tirando de você o foco, o alvo, aquilo que está tirando de você de colocar a Cristo como prioridade e está colocando todas as demais coisas. Então observe na sua vida o que é prioridade. E sobrevindo a tarde, estava no barco, o barco no meio do mar. Aqui é forte demais. Olha isso aqui como vai causar um impacto grande na tua vida. O barco está no meio do mar. É no meio da tempestade, é no meio do mar, é no meio do deserto, é no meio do vale, é no meio do que for, em que é o melhor momento para se tomar uma decisão. Como assim, pastor? Por quê? Porque se você está no meio do mar, a deriva, se você está no meio da tempestade, é o melhor momento de você se posicionar. Agora pega isso aqui, a distância da terra até o barco é a mesma distância do barco para você desistir de tudo. A distância da terra para o barco, ou a melhor, a distância da terra até você desistir por conta de uma tempestade, é a mesma distância que você se posicionar no meio do barco e seguir em frente. A distância que você tem, se está no meio do mar, no meio, significa que para frente é a mesma distância
para trás. Então você escolhe, ou você volta do meio para trás e desiste dos teus sonhos, dos teus planos, dos teus projetos, das tuas conquistas, desiste de viver uma vida nova, desiste de viver uma vida cheia de confusão, de bagunça. Você decide, ou você vive uma vida vitoriosa, com lutas, com guerras, mas vitoriosa, ou você vive uma vida de desistência. Ontem eu falei sobre isso na igreja, sabe o que eu falei? Você hoje tem o poder de decidir, de se posicionar de uma forma tão poderosa, que é ao ponto de que como as pessoas vão te enxergar de hoje para frente. Ou você volta para trás e faz com que as pessoas te olhem como alguém que desistiu, ou você enfrenta a tempestade, a frustração, a dificuldade, o sofrimento e se torna conhecido como alguém que mesmo com tantos problemas não desistiu. Glória a Deus! Exaltado é o seu nome, Cristo. Ele blasfemas. Aleluia! Você hoje tem a escolha de desistir de tudo ou seguir em frente na sua caminhada e chegar do outro lado cumprindo a ordem, cumprindo aquilo que Deus te deu como propósito. Oh, aleluia! Entenda! Você não pode desistir de tudo. Se você não tem força por você, se posicione e siga em frente por aqueles que você ama, que dependem de você, que estão ao teu redor, esperando uma atitude sua, esperando um posicionamento seu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não desista no meio desse problema. A solução ela vai chegar, e eu vou te provar agora na Bíblia. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar. Sabe o que está me dizendo aqui agora? Jesus, aqui ó, vendo. Quem está vendo? Jesus. Aí aqui já começa a aplicação para a tua vida. Está vivendo um momento difícil, mas Jesus está vendo. Está vivendo momentos de frustração, Jesus está vendo. Está vivendo momentos de conflito, crises existenciais, Jesus está vendo. Está vivendo momentos de traição, Jesus está vendo. Você está no momento de maior dificuldade da sua vida, mas Jesus está vendo. E outra, e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento era ao contrário. Ei, tudo pode estar parecendo que vai dar errado. O vento pode ser contrário, você está remando contra o vento. Você precisa fazer mais força, você precisa estar mais disposto, mas veja bem, quando você está no maior momento de dificuldade da tua vida, no maior momento de provação da tua história, que pode ser hoje, nesse momento que você está vendo essa mensagem, Jesus aproximou-se. Isso aqui é muito forte. Glória a Jesus. Você está no problema, Jesus se aproxima. Quando você acha que não tem mais jeito, Jesus chega para resolver o teu problema. Sabe por quê? Porque você não desistiu. Jesus não veio só por conta da tempestade, por conta do vento contrário. Jesus veio porque está olhando e está vendo. O vento está contrário, mas ele não desistiu. O vento está contrário, mas ela não desistiu. Está tudo propício para dar errado, mas ele não desistiu, mas ela não desistiu. Ei, não desista, siga em frente, persista, porque vai chegar o momento onde Deus vai resolver o problema, para que através da solução do teu problema, você possa glorificar o nome dele. Oh, aleluia! Glória a Deus! Vou passar para um outro texto,
Mateus capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22, vai contar a mesma história. Só que na passagem de Marcos, onde vai dizer que Jesus entra no barco, em Mateus vai dizer assim: e Pedro disse a Jesus: permita-me ir até o Senhor, me deixa ir até aí, eu quero ir até o Senhor. E Jesus chama: vem. Agora aqui tem algo muito importante e forte. Sabe qual é? Pedro sai, começa a caminhar, e por conta do vento muito forte ele perde o foco e começa a afundar. Tem dois posicionamentos aqui. O primeiro é: se você perder o foco, tu pode afundar. O alvo é Cristo, os problemas estão vindo, mas você não pode desistir de focar em Cristo e continuar a tua caminhada. E o outro ponto é: muita gente vai criticar quando você tomar uma atitude que outras pessoas não tomaram. Tem muita gente que precisa se posicionar e não faz. E quando você se posicionar, vão te criticar, vão te chamar de maluco e vão apontar, e muita gente vai torcer para que você afunde. E lá, não, eu prefiro ficar no barco, mas eu não vou para o mar. No barco eu estou mais seguro, mas eu não vou para o mar. Vai ter gente dizendo: é loucura, vai afundar, vai morrer afogado. Mas ao mesmo tempo que tem gente apontando, torcendo pelo teu erro, tem um Cristo estendendo a mão para te levantar. Ai, o bombofon despetecas, que leio se deplácia. Aleluia. Meu Deus. Observa o seguinte. Que presença, Jesus. Glória. Observa bem isso aqui. Pedro vai e afunda. Agora você veja isso aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus vem até ele, estende a mão. Levanta Pedro. Sabe o que eu entendo aqui? Tem muita gente criticando você pelo teu posicionamento de se manter firme. Tem muita gente que achou que você ia afundar, que você ia desistir. Tem muita gente torcendo para a queda do teu ministério, para você desistir do teu chamado. Deus te estendeu a mão e te levantou. E agora tem muita gente que ficou confusa lá atrás, perguntando: como pode? Estava tudo certo para desistir, não desistiu. Estava tudo certo para dar errado, mas mesmo assim permaneceu. Glória a Deus. Sabe o que as pessoas ficam confundidas? Por quê? Porque tem muita gente dizendo que foi loucura de Pedro sair do barco, mas só que também tem muita gente observando a coragem que ele teve. Não pegou essa não. Pegou? Pegou? Pegou sim, pegou. Enquanto tem muita gente torcendo para você afundar, tem muita gente admirando o teu posicionamento de coragem. Oh! Vira essa chave aí na tua vida. Glória! Para terminar, o Pedro que sai andando e afunda, agora é o mesmo Pedro que volta. E olha aqui essa revelação como é forte. Pedro foi andando. E Pedro volta também andando. Sabe o que eu escutei de um irmão no meio da pregação ontem? Ele falou assim: pastor, posso falar uma coisa? Eu falei: pode, irmão. Irmão Gelson. Sabe o que ele falou? Pastor, tem muita gente que ainda não aprendeu a andar sozinho porque só quer ser carregado no colo. Sabe o que ele disse? Dessa maneira: quem vive a vida inteira sendo carregada no colo, nunca vai aprender a andar sozinho. Olha como é forte. Deus estava distribuindo revelação, aplicação da palavra entre os irmãos no meio do culto. Glória a Deus. O que acontece, irmãos? Quando a gente está focado em algo, por mais que as pessoas apostem na nossa queda, eu tenho que mostrar que o meu Cristo é diferente.
Eu tenho que confiar. Muita gente vai criticar, Jesus falou homem de pouca fé, ele afundou por conta da pouca fé. Irmão, eu não posso prender a minha atenção na vida das pessoas pelo momento de queda, mas pela história que elas estão vivendo. Pedro pode ter afundado por conta da pouca fé, mas o mesmo Pedro que afunda por conta de uma fé pequena é o mesmo Pedro que volta para o barco, só que agora ele sai sozinho e volta com Jesus. Aplicação, e eu encerro essa palavra, sabe qual é? Pedro sai do barco e de repente alguém lá atrás aponta, estou conjecturando, trazendo para a nossa aplicação, para a nossa vida. Você saiu de uma zona de conforto, você saiu de um ambiente de repente turbulento, ou seja, de uma zona de conforto, mas você tomou um posicionamento diferente. E quem ficou aqui para trás que não teve a mesma coragem está te criticando. Mas só que agora a pessoa que estava te criticando está vendo você voltar com Jesus. E Jesus, quando está contigo, ele não soluciona só o seu problema. Por quê? Porque Pedro está voltando com Jesus para dentro do barco. Pedro está solucionando o seu problema, o problema dele e o problema de também quem estava no barco. Sabe o que significa? Quando você toma um posicionamento, que você sai sozinho, você volta com Jesus, você vai trazer solução para o problema daquelas pessoas que também te criticavam. Ei, vira essa chave na tua vida. Te agradeço por ficar até o final desse vídeo. E mais uma vez lembrando, nos siga nas redes sociais e compartilha para o máximo de pessoas para que possamos continuar trazendo mais conteúdos como esses. E nós vamos abrir aqui o nosso canal para que você possa colocar aí as suas dúvidas, as suas petições, aquilo que você não consegue ainda entender acerca da palavra, acerca do Evangelho, que nós estaremos dispostos aqui, tá bom? A responder as tuas perguntas. Que Deus abençoe a sua vida e vira essa chave na sua vida.